Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Quinta alta consecutiva para o nosso Ibovespa. Atingimos aí o ponto de resistência importante, que é essa região dos 104 mil pontos, que foi, vamos assim dizer, né, foi o último grande suspiro do mercado, né, que subiu quase 3%, bateu a média móvel de 21 a partir dessa máxima aqui, desse movimento. Depois, pá, desmanchou, né? A gente teve esse aqui, mas né, já não, esse aqui foi o ponto, né? Esse foi o movimento, que ainda estava segurando acima desse último fundo, tudo aquilo, tá? Então, voltamos aí para uma resistência intermediária importante, mas sem dúvida nenhuma, esses 5 dias de alta acima dos 98 mil pontos, que era um ponto de suporte extremamente importante lá de 2021, 2022, esse ano, passa a média móvel de 72 no mensal, isso aqui foi um ponto de reversão, a possibilidade real, né, uma probabilidade grande de reversão da tendência de curtíssimo prazo. Tá? O que agora a gente tem graficamente falando? O mercado com essa alta, ele tem gordura para queimar nesse pullback, né? Imaginando que ainda estamos em tendência de baixa no curto prazo, né? No curtíssimo prazo, ainda a gente segue com essa sequência de topos e fundos descendentes, né? Mas essa perna de alta tende a reverter isso. E geralmente, dentro da análise técnica, o que ocorre? Uma onda 1, que é uma onda 1 de início, né, de movimento, e vem uma onda 2, que é um movimento de correção dessa perna e que tende a voltar para o último topo rompido, que seria essa faixa entre 101 e 100 mil pontos. Então, se o mercado voltar até essa região aqui, abre espaço. Voltou para cá, mostrou força compradora, abre espaço para uma nova oportunidade de compra. Além que as que foram oferecidas, né, entre essa região dos 100, 98 mil pontos. Tá bom? Bom, e o que levou esse mercado para cá? É o que vinha preocupando muito, que era a questão do arcabouço fiscal. Tá? Vamos só trazer aqui alguns dados importantes. Né? Na semana, com a semana subindo quase 5%, né? No mês, a gente ainda está negativo, 1,16%, mas melhorou muito, né? E no ano a gente estava caindo 10, né? Agora está caindo 5,5%. Então, belíssima recuperação. Tá, vamos falar um pouquinho desse arcabouço fiscal. E, né, ontem já tinha saído alguns pontos, alguns spoilers, e hoje foi confirmado os pontos. E acrescidos, óbvio, alguns outros detalhes importantíssimos também. Né? Um dos principais pontos da proposta, e que agradou o mercado, né, é que foi atrelar o crescimento das despesas à receita. E o que o mercado estava esperando? Que ia ser criado algum gatilho para gasto e que se vira, né? Sem atrelar nada, vamos gastar sem qualquer tipo de responsabilidade fiscal. É isso que o mercado esperava, tá? Basicamente era isso que o mercado esperava. E, pô, se tá falando de arcabouço fiscal, tinha que ter algum ponto, né, como é que eu posso assim? Para sustentar esses gastos, que é a receita, a arrecadação, né? E isso é bom, isso foi bom. Que é o básico, mas é que o mercado estava tão pessimista que nem estava esperando, tá? Então, não criou um teto de gastos, que é um limite para gastar, mas pelo menos foi criado um piso de gastos, né? E esses gastos, aí que vem um pouco, né, um pouco da complexidade do negócio. Esses gastos, eles vão ser dependentes de uma meta, né, do resultado primário. O que é o resultado primário? O resultado das contas públicas, excluindo juros, né? E que, por sua vez, terá uma banda de intervalo, tipo metas de inflação, que, né, metas de inflação, aqui vai seguindo, aqui vai imaginar, né? E essa meta, essa banda de intervalo, ela ao passo que o resultado em relação a essa banda, né, ela vai determinar o crescimento dos gastos, né? Então vai depender justamente, né, como o governo vai lidar com a questão de receita e despesa, né, tirando juros, tá? Então essa banda será baseada no crescimento real, sempre, né, que é descontar a inflação, da despesa primária, que é o gasto público, desconsiderando juros, como eu falei, entre
0,6% e 2,5%. Tá? Se o governo estiver dentro da meta, crescimento máximo dos gastos de 70%. Então ele sei lá, gastou, conseguiu fazer um resultado primário de 100 bi, de 100 bi vai fazer 70, vai poder gastar 70. Beleza. E se ficar abaixo, vai ficar travado, né, em 50%. Tá. Aí, o que eu sempre falo, a gente tem que, no mercado financeiro, a gente tem que ser frio que nem a guerra, né? E quando a gente está falando dessas questões econômicas, políticas, ainda mais. No final das contas, a gente teve, né, foi criado um caminho que não tinha nenhuma perspectiva em relação a isso positiva de controlar o fiscal, que reduz o prêmio de risco. Por quê? Criou previsibilidade para os gastos, afinal de contas, né, esse crescimento de receita, né, 70%, 50%, vai ser baseado nas receitas do ano anterior. Não é uma projeção de receita. Não, nesse ano a projeção de receita é X e eu tenho essa projeção de receita, então a gente vai gastar 70%. Não, é um número já fixo. Né? Tudo bem que no Brasil até o passado é incerto, mas é um número fixo. Isso é bom. Isso é bom. Previsibilidade para os gastos. Né? E tentativa de controle da dívida pública. Né? Isso, obviamente, abre espaço para o corte de juros, né? Curva de juros continuando esse processo de fechamento. Pode fechar ainda mais, né? Mas já fechou bastante. Né? Fechou bastante nesses últimos dias. Beleza. Ponto. Agora, o que eu não gostei? Né? E para mim que isso é uma grande dúvida e para mim acho que mais para frente pode ser um problema. É uma regra que cria um piso de gastos, né, de no mínimo aí que a gente está falando de 0,6, mas não tem nada que limita os gastos. Não tem nada, não tem uma sinalização de ajuste de contas públicas, redução do peso do Estado, né, redução de despesas administrativas, né, ou controle dos gastos, nada, não tem. Né, muito pelo contrário. Né, o crescimento significa mais gasto. Né, essa é a máxima. Né? E também o que me preocupa muito é essa dependência, né, para atingir esse superávit primário, para atingir atingir essas metas que foram estipuladas, a dependência de uma forte arrecadação nesses próximos anos. Né? Então, e a receita é uma variável instável. Então, a gente tem que torcer bastante para o nosso minério de ferro, voltar para os $160, a gente torcer para o nosso petróleo voltar aí para a faixa dos 100, a economia crescer de uma forma inesperada. Cara, eu acho bem assim, trabalhar no fio da navalha, né? Trabalhar no fio da navalha. E isso é preocupante, porque você tem duas soluções. Se você não conseguir atingir o mínimo necessário para fazer os gastos e aí criar problema, né, pelos gastos sociais, que é uma bandeira do governo, tudo isso, tal, a gente vai ter ou aumento de imposto, e o governo, por enquanto, está descartando isso, mas isso acho que para mim está muito do que certo. Acho que os dividendos aí vão ser o próximo ponto disso, tá? E também você pode fazer o que aconteceu com o teto de gastos, furar o teto de gastos. Aí você, no caso, vai furar o piso de gastos. Né? Ah, não deu para fazer aqui, a gente vai furar o piso do gastos e estamos aí. E aí cria, de novo, todo o estresse de risco fiscal, tal. Então, assim, é uma proposta crível, né, difícil, mas que existe, não é algo, é algo difícil, mas se der tudo certo, não é algo impossível, né? Se der tudo certo, não tem margem de erro. E o que eu falei, é um caminho. Isso, pelo menos, a gente tem que colocar isso na conta e a gente vê essa redução do prêmio de risco. Tá?
Eu falei, agora a gente está numa resistência importante, quem sabe faz um pullback, mas para mim o viés é de alta no curtíssimo prazo, espaço tentar voltar para esses 107 mil pontos. Tá? Isso, né, foi um movimento legal, a gente, né, lá no Infobolsa, a gente aproveitou para comprar algumas coisinhas nessa faixa dos 100 mil, 98 mil pontos, nessas regiões aqui, e a carteira com essa alta, olha como é que fechou hoje. Carteirinha, praticamente zeramos a perda do ano, né? Enquanto o Ibovespa estava caindo ali 5,5% no ano, estamos aí no 0 a 0, que para mim é uma grande vitória, né? A gente está com bastante caixa, isso aqui foi predominante, foi muito importante para conseguir esse movimento. Por quê? A gente não ficou pendurado em varejo, pendurado em nada, a gente ficou comprando empresas de altíssima qualidade, com ótimo desconto, né? E a gente aproveitou esse caixa para deixar também em CDI de liquidez diária, né? Que aí você tem até as 2 horas da tarde, você pede o resgate, está na sua conta, né? Depois das 2, aí é um dia útil. Então, a gente aproveitou esse momento da renda fixa, que é um momento muito bom, com liquidez diária, deixando ali, rendendo 100%, 101%, né? Rendendo 100%. Se tivesse oportunidade, né? A gente já falava, pessoal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Já tinha, né? Tem o dinheiro para você fazer, que está na reserva do liquidez diária, e rendendo. Então, ter bastante caixa foi muito importante também nesse processo. E não ser afobado de ficar comprando, tentando achar o fundo do poço. E sempre em busca de boas empresas. Então, estamos aí o ano com uma ligeira queda de 0,8. Se a gente levar em conta, desde a criação da carteira, lá no dia 26/9/2022, o Ibovespa cai 7,16%, a carteira cai 1,75%. Isso aqui, mas está caindo. Cara, isso aqui, pessoal, podia ser muito pior, né? E você sabe o que eu estou dizendo, você sabe o que eu estou falando, né? Por quê? A gente evitou de estar em varejo, evitou de fazer um monte de coisas com relação ao mercado doméstico. Na verdade, a gente saiu de muita coisa em novembro, né? E esperamos melhores momentos para comprar, com caixa lá rendendo CDI, tá? Então, isso aqui, para mim, é uma grande vitória, de verdade. Para mim, a carteira está nesse período drástico, catastrófico, praticamente para a Bolsa, tá com uma carteira aí caindo 1,75. Aqui eu posso dizer, os clientes do Infobolso, esses, né, com base no tudo que a gente foi fazendo, de zerar a posição, fazer as coisas, esse conseguiu surfar bem mais tranquilo esse momento caótico que foi o mercado nesses últimos 6 meses, né? Com relação ao Ibovespa, a carteira está subindo 5,4. E aí, né, que eu falei a questão da renda fixa, que é pegar o caixa, olha quanto tinha caixa lá em novembro, 80% de caixa. Em janeiro, a gente zerou bastante coisa naquela alta que teve. Então, caixa rendendo CDI, caixa rendendo CDI. Né? Hoje a gente tem a menor caixa do momento, 60%. Né? 60%. Então, rendendo caixa, rendendo lá o CDI, nosso querido CDIzinho, liquidez diária, a carteira sobe 1,56 e a diferença com o Ibovespa é 8,72. Tá? Então, foi muito, mas muito importante mesmo ter essa consciência da renda fixa, ter a consciência que não era momento de ficar tentando achar fundo do poço aqui em novembro, dezembro a gente conseguiu fazer algumas coisas legais. Fez esse movimento de alta em janeiro, a gente zerou muita coisa, mas muita coisa, você viu o quanto de caixa ficou, e fomos esperando. Compramos um pouquinho aqui, compramos um pouquinho aqui, né? E agora a gente conseguiu, agora com essa alta aqui, praticamente tá a carteira aí quase indo para o 0 a 0 no ano. Para mim é uma vitória, uma grande vitória. E que, se você quiser participar da comunidade do Infobolso, que agora a gente está de olho em aumentar, a gente tem caixa, né? Aumentar a participação, comprar outras empresas por aqui. Né? A gente quer colocar outras coisas na carteira, né? Além do que a gente já tem. Então, se você quer participar do Infobolso,
não deixe de acessar aqui na descrição do vídeo o link para a landing page, né, que explica um pouco mais do Infobolso. A gente começou também a parte de dólar. Hoje a gente, né, por conta da abertura aí, caindo 50 pontos do ajuste, a gente ficou comprando na contratendência. Foi sofrido, mas deu para sair meio que sair pelo menos no positivo, né? A gente fez bastante giro por aqui, aí toma stop, aí vai, volta, toma stop, vai, consegue, vai, toma stop, vai, tenta stop, vai, volta e consegue, vai, explode, né? Foi um dia muito cansativo, né? Muito giro para sair aí praticamente no 0 a 0, uma ligeiro ganho, mas a gente está nesse processo, né? Iniciando essa nova caminhada do parte de day trade de dólar. No primeiro dia, que foi na terça-feira, a gente conseguiu caminhar bem, a gente conseguiu vender bem o dólar, né? A gente conseguiu fazer essas vendas aqui do dólar aqui, começando a gente caminhando bem, tá? Ontem, aqui na verdade, né? Essa vendinha aqui do dólar, aqui na abertura, aqui ó, a gente conseguiu caminhar bem. Ontem a gente saiu no negativo, ontem não consegui trabalhar bem o dólar, para mim foi muito difícil. E hoje, indo na contratendência, mas deu para girar até que razoável. Quando a gente entrar a tendência, que é o nosso grande objetivo, que é onde a gente consegue surfar bem, né, como a gente fez lá na terça-feira, então a gente vai ir bem. E sempre trabalhando bem tranquilo, né? Sempre trabalhando 2 lotinhos, 2 lotes, tranquilo. Não é o nosso objetivo aqui ser a principal fonte de renda. É mais uma alternativa de renda, né? É mais um serviço que eu estou prestando para o pessoal. Não estou não estou vendendo day trade de dólar. Eu estou oferecendo um outro tipo de serviço de giro, porque eu não faço muito swing trade, né? E também não mexo muito com a questão das opções. Então, faço mais position e tal. Então, é uma alternativa. É uma alternativa. Não é, obviamente, não precisa todo mundo fazer, né? Mas é uma alternativa interessante. Beleza? Bom, sobre os papéis, vamos falar rapidinho. Petro, a gente já vem comentando, 22,80 era o seu ponto de compra. Aqui é uma resistência intermediária importante. Quer fazer uma parcial por aqui? Faça, pode fazer. Alvo 25, se perder essa mínima, faça uma parcial obrigatória. Vale. Se fechar a semana assim, vai deixar um candle de reversão importante no semanal. Se confirmar esse candle de reversão, espaço para tentar voltar para os 88. Quem sabe não seja aí uma oportunidade para colocar na carteira novamente aí na região dos 78, né, que foi o ponto de novembro. Destaque, excelente destaque para Uzi Minas. Fez uma coisa que eu pensava que não ia acontecer, que foi um rompimento falso nesses R$7. Então, aqui o papel mais uma vez mostrou a força desse ponto. Com esse gap de alta, com esse volume acima da média, o papel conseguiu marcar um fundo assim. Para mim, aqui tem tudo para ser o fundo do ano. O que aconteceu com a empresa? Né? A Ternium, que é a Itália, é uma empresa Itália e Argentina. Itália com Argentina, não lembro como é que é o nome disso. Comprou a fatia da Nippon Steel. E basicamente, o que isso significa? Significa que, sabe esses problemas que tiveram com a Uzi Minas? Ah, parada do alto forno. Ah, aumenta do CAPEX do nada. Né? Do nada não, né? Mas assim, que não estava programado. A Terno ela tem mais agilidade e mais expertise nisso, no operacional, né? E do que a Nippon Steel. E isso agrega muito para a empresa, que vem sofrendo bastante com isso. Então, por isso que eu acho que aqui é um ponto de inflexão muito importante. Para mim, Uzi Minas estava totalmente fora do radar. Totalmente fora do radar. Ela entra no meu radar. Com certeza, ela entra no meu radar. Acima de R$7 aqui. Quem sabe? Quem sabe? Pode ser também uma oportunidade aí para entrar na carteira ainda esse ano. Bem interessante mesmo. Beleza? Bom, pessoal, então, só para trazer aqui um bem interessante também, né? Açaí, né? Confirmou os candles de reversão. Se conseguir se livrar dessa média mal de 21, espaço para voltar para esse 17,70. E positivo, para
para quem gosta, né? Fez a onda 1 de movimento, atingiu uma resistência importante aqui, que foi o último fundo perdido, voltou para esse 7,30, mostrou força compradora, abre espaço como oportunidade de compra. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Grande abraço e até mais.